Olá, pessoas! Mais uma semana do seu Política e Cotidiano. Esse programa que se presta a falar contigo sobre a política que mexe com o seu dia a dia. Só que hoje o programa vai ser diferente. Hoje me deu vontade de fazer uma análise de cenário com vocês, para a gente poder entender um pouco de tudo o que está acontecendo atualmente no cenário local, regional e nacional. Não apenas comentar situações que a gente tem visto na mídia, mas poder aprofundar um pouco mais uma análise que vai nos direcionar o pensamento sobre tudo o que pode acontecer conosco num futuro bastante próximo. Vamos lembrar que ano que vem tem eleição e é uma eleição extremamente importante. E o cenário está muito alterado por questões políticas em nível de partidos, candidatos e problemas de imagem dos atuais mandatários. Portanto, se prepara que o programa de hoje vai trazer uma análise bem mais crítica do que a gente está acostumado a fazer com os nossos convidados, porque o que nós queremos aqui é que você de fato entenda cada vez mais o quão importante é o seu papel, a sua participação no ambiente político. Então, vamos comigo que nos próximos 30 minutos a gente vai fazer uma radiografia de tudo que realmente importa, saindo aqui de Goiânia, indo até Brasília, mas no caminho dando uma passada ali pelo Palácio das Esmeraldas, porque afinal de contas, o papel que o governador Caiado tem desempenhado atualmente e pretende desempenhar no ano que vem, mexe muito com as possibilidades de futuro do nosso estado de Goiás. Então, bora, me acompanha e fica ligado, porque de fato hoje o assunto é bastante quente. Primeiro tópico do nosso programa de hoje é falar sobre a queda livre da imagem do presidente Lula. Pesquisas recentes, a Quest da semana passada, trouxe uma informação bastante indigesta para Lula. Lula, que está no seu terceiro mandato, ele chegou ao patamar mais baixo de aprovação até hoje, considerando os 3 mandatos, em específico este mandato no qual ele já vem aí caindo em aprovação semana após semana. Para você ter uma noção, até entre os católicos, a quantidade de pessoas que o desaprovam está já maior do que aquelas que aprovam. E isso por quê? O que tem acontecido para que essa desaprovação do presidente Lula cresça tanto entre grupos, inclusive, que sempre fizeram parte da sua base, Católicos, os mais pobres. Então a situação realmente está grave. E não dá, pessoal, para a gente atrelar isso apenas a problema de imagem, tá? Não adianta botar a culpa só no marqueteiro, no cara da comunicação, porque de fato não é apenas um problema da comunicação do presidente Lula, do governo Lula 3, vamos dizer assim. O problema é mais grave, por quê? Porque foram uma série de eventos que trouxeram uma percepção negativa em relação ao governo. E é tão grave, pessoal, porque é uma percepção negativa até em situações que, vamos dizer assim, o início do problema nem se deu no atual governo. Você tem noção, a gente teve recentemente o escândalo do INSS, onde aquelas empresas estavam fazendo uma fraude, pegando o dinheiro de aposentados de maneira completamente indevida, e isso foi um rombo de bilhões. Esse problema, ele gerou o quê para o Lula? Mais desconfiança em relação ao seu governo. E aí que é a parte mais maluca do processo. Este problema, este rombo, este golpe, teve início lá em 2019, que era o governo Bolsonaro, mas estourou no governo do Lula. A construção de alas dos opositores jogaram o peso todo para o governo de Lula e isso veio trazendo a ele ainda mais desgaste do que ele já vinha acumulando. Afinal de contas, é difícil hoje uma pessoa que não tenha algum parente ou algum conhecido que tenha sido lesado por esse golpe. Então, 31% dos brasileiros estão responsabilizando diretamente o governo do Lula. Mesmo a gente sabendo que, como eu falei, isso já teve o início lá atrás. Para além do problema do INSS, que está ajudando a derreter a imagem do Lula,
A gente teve também a questão do IOF recentemente, né? Houve um aumento da taxa do IOF e isso também gerou uma repercussão bastante negativa. Negativa por quê? Porque aquela pessoa que tem um pouco mais de renda, estava pensando em viajar para o exterior, percebeu que a conta ia ficar mais cara, né? Esse IOF é o imposto que a gente paga em transações em dólares. E todas as transações internacionais são cotadas no dólar, principalmente a parte do turismo. Então quem estava pensando em viajar viu que a sua viagem vai ficar mais cara. Ah, professor, mas eu não tenho dinheiro para viajar, não tenho condição para viajar. Mas de repente você compra alguma coisa importada no cartão de crédito, faz aquela Shopee marota para comprar ali alguns badulaques, isso também vai aumentar o preço porque a taxação do IOF subiu. Então a gente tem aí mais um espaço de polêmica onde o quê? O governo já fragilizado traz uma medida que ela é interpretada de modo bastante impopular. Então se eu estou fazendo uma ação, um projeto que, independente que tenha alguma lógica, né, que tenha um motivo de arrecadação para melhorar as contas do governo, isso impacta diretamente um grupo, né, o pessoal que já está chateado. E quando eu estou chateado, qualquer coisa que tentem me apresentar, a minha tendência de aceitá-la de bom grado não é grande. Então o governo está acumulando aí uma série de situações que estão fazendo com que Lula tenha aí 57% de desaprovação, pessoal. Isso é muita coisa para um governo que está caminhando aí para o seu último terço, vamos dizer assim, né? Para o seu último quarto, basicamente. Bom, para além dessas questões que a gente está falando de derretimento da imagem do presidente Lula, do governo Lula 3, o que mais isso impacta na nossa vida, a minha e a sua? Além de ser algo que mexe com o mercado financeiro, mexe com o humor das pessoas, também gera muita expectativa e muita conversa pensando no ano que vem, que é o ano eleitoral. E o que a gente tem enfrentado atualmente, né? Você que está acompanhando aqui o programa semana após semana, eu tenho certeza já começou a ficar de antenas ligadas no que está acontecendo no bastidor, no cenário dos partidos. Aqueles políticos que você acompanha há mais tempo já começaram a aparecer mais de vez em quando, ou outros a desaparecerem mais também. Mas o fato é, no ano que vem, nós vamos ter uma mexida na estrutura política e eleitoral. Em especial na questão partidária. Não sei se você está acompanhando assim como nós, mas está havendo um enxugamento do número de partidos. Isso é uma realidade. E eu vou te falar agora o que isso vai desdobrar na prática para você e para mim na eleição do ano que vem. Bom, existem alguns partidos que estão fazendo fusões, né? O último agora, recentemente, o PSDB aprovou por maioria uma fusão com o Podemos. Ou seja, esses dois partidos vão se tornar um. Isso mexe no contexto político nacional, porque vem de cima para baixo, mas mexe também aqui na localidade, né? De repente você faz parte de um grupo político que está ali alinhado a uma sigla específica, e do dia para a noite você começa a ter que se juntar com a galera que você não tinha muita afinidade. E isso, obviamente, vai mexer em composições, em parcerias, em projetos em comum. Ao mexer nisso, isso mexe nas dinâmicas de escolha de chapa, montagem de chapa para o ano que vem. Por quê, pessoal? Está previsto, e eu falo está previsto até hoje, tá? A gente está gravando esse programa aqui no dia 9 de junho, e ele vai ao ar dia 10, então eu espero que não dê nenhuma hecatombe de hoje para amanhã. Mas o fato é que daqui para a semana que vem pode mudar mais coisa. A previsão é uma redução de 30% do número de partidos. Você deve ter ouvido muitas vezes, mas professor, tem partido demais no Brasil, não precisa. Pessoal, a questão de partido demais, em teoria, é para ampliar um pouco da perspectiva plural da dinâmica política. Eu tenho vários grupos, vários segmentos, várias áreas de interesse, e a pessoa tendo um partido, o grupo tendo um partido, ele tem condição de disputar uma eleição e trazer a pauta dele para o debate político. Se eu reduzo o número de partidos, naturalmente eu faço o quê? Eu reduzo a pluralidade, né? Eu tenho, às vezes, menos pessoas diferentes participando do contexto político. E se eu faço esse enxugamento, eu também atribuo mais poder
a quem está melhor posicionado. Então a gente está vivendo um contexto hoje que essas fusões, né, essa redução do número de partidos, por mais que alguns defendam, e ok, vai desencadear essa realidade. Eu vou ter menos pluralidade, porque eu vou ter menos oportunidade para participar do debate. Vamos lembrar, há regras para a quantidade de candidatos em cada eleição, tá certo? Então, se eu tenho menos partido, eu tenho menos chance de poder me candidatar. Isso vai mexer com a cabeça de muita gente que pretende lançar campanha para o ano que vem, tanto para a eleição quanto para a reeleição, principalmente nas chapas de deputado estadual e federal. Além do PSDB e do Podemos, que já estão aí praticamente assinando o matrimônio, tem também uma federação entre o União Brasil e o Progressistas, que vai formar a maior bancada do Congresso Nacional. E isso mexe também na dinâmica de poder dentro do Congresso Nacional. Então vem comigo, a gente está falando de um contexto onde eu venho analisando o governo Lula, que a gente acabou de falar, fragilizado por uma disputa eleitoral no próximo ano, num cenário completamente incerto ainda, com menos partidos, com mais poder concentrado nas mãos de alguns e com um eixo de poder político oscilando, né? Eu sei que você se lembra, você acompanha aqui no Político Cotidiano, até pouco tempo, né? A polarização, vamos dizer assim, na nossa política era o quê? MDB e PSDB. De repente mudou tudo, o PSDB deu uma derrocada, né? Deu uma derretida, que está agora tentando sobreviver com essa junção com o Podemos. Vamos ser muito francos, né? Vamos ser muito honestos. Não só o PSDB, outros partidos menores também estão se juntando para poder se manterem vivos, né, de certa forma. Mas aí vem o PL, e o PL ele fez uma gigantesca bancada, a maior bancada do Congresso Nacional nas últimas eleições. Com essa mexida aqui, gente, com essa federação entre a União Brasil e o Progressista, o PL já não será mais o primeiro, já passa a ser essa federação União Progressista. E pensa comigo, como eu disse, cada mexida lá em cima mexe no cenário de todo mundo. Ano que vem temos eleições aí, deputado estadual, deputado federal, 2 vagas para o Senado, nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, governador e presidente. Então é uma eleição muito pesada, muito robusta, que essa dinâmica toda faz toda a diferença do mundo. Essa transformação no número de partidos, na força que os grupos vão ter que ressignificar e equalizar, vai mexer lá na frente quando você for escolher quem vai ser o seu candidato ou sua candidata. Porque, de repente, uma pessoa que você acompanha, que você admira, que você segue, não vai nem poder se candidatar porque não faz parte do grupo político que está mandando no rolê. E a verdade é essa, tá? Quem manda no processo é o presidente do partido, é quem monta a chapa. Então, eu já estou falando para você que me acompanha e que, de repente, é político, é mandatário, vai disputar a eleição ano que vem, representa uma categoria, uma classe social, já vou te avisar agora. Se você tem esse projeto, começa a mexer o doce. Começa a mexer porque, de fato, para se candidatar, a barreira já vai estar bem mais difícil. E você que está procurando uma assessoria, uma consultoria, fala com a gente que aqui no Político Cotidiano a gente tem as melhores indicações para te ajudar no seu projeto. Pessoal, percebeu, né? A gente tem aí um presidente com a imagem abalada, o que mexe, né, nas composições, nos alinhamentos de grupos políticos. Um cenário que está se apresentando enxuto, com menos partido e menos possibilidade de pluralidade, vai dificultar aí para a galera se candidatar. E nós temos um contexto de 2 candidatos para o Senado na próxima eleição. Olha isso. Sem contar tudo mais que pode acontecer daqui para lá. Então, eu quero que você entenda o seguinte. O que está acontecendo agora, desse meio do ano até o final do ano, março do ano que vem, vai alterar o processo político eleitoral. Isso alterado, altera também as suas possibilidades de escolher em quem você vai votar, em quem você vai, de fato, confiar para te representar por mais 4 anos. E aí a sua participação é de extrema importância porque, ao fim e ao cabo, quem escolhe quem vai estar sentado nas cadeiras somos nós, a população. Ok? Então, fica atento que, para além de entender o processo, você vai ter que participar dele cada vez mais e cada vez com mais critério, porque a situação está se transformando. Outro ponto
que também é bastante importante a gente analisar nesse cenário que eu estou te trazendo, é como vai ficar a direita brasileira. Depois da eleição de Bolsonaro em 2018, que mudou o eixo de poder do país, e a reeleição de Lula, né, o seu terceiro mandato, tirando Bolsonaro, a gente entrou num contexto de, e agora? É só um e outro? A polarização, ela escalou de uma maneira brutal, só que de lá para cá muita coisa foi acontecendo, né? O Bolsonaro está aí envolvido com problemas graves de inelegibilidade, então ele não pode ser candidato atualmente para o próximo pleito, isso é um fato. Para além disso, como eu falei no início do programa, Lula com a imagem bem desgastada também, baixíssima aprovação para quem pretende se reeleger, né? Se for o Lula realmente o candidato das esquerdas, a gente não tem certeza ainda, porque né, muita coisa pode acontecer até lá. Mas o mais certo é, Bolsonaro por enquanto é fora do jogo. Quem vai assumir o lugar do Bolsonaro? Quem vai liderar as direitas nesse processo de retomada do poder político? Porque 2026 está aí. A eleição está chegando. Com menos partidos, num contexto favorável pra caramba, vamos falar assim, né? O pessoal da direita agora está com tudo na mão para retomar o poder, só que falta combinar entre eles. Hoje, o que a gente tem de claro a última pesquisa Quest mostrou também que 65% das pessoas acreditam que Bolsonaro não tem que falar mais de candidatura e tem que bater o martelo em relação a alguém. Tem que apoiar um nome. Mas quem é o nome de Bolsonaro? É a Michele Bolsonaro? É o Ratinho Júnior, atual governador do Paraná? É o Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo? É o Ronaldo Caiado, aqui de Goiás? A gente não sabe. Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, que também está postulando aí essa chancela como candidato das direitas. O fato, pessoal, é que a gente está vivendo agora um momento onde há muitos postulantes, mas ninguém completamente destacado, ninguém está assumindo aí a liderança desse grupo que é tão dinâmico, tão plural, né, que se confronta muito entre eles mesmos. O fato é que a gente tem uma possibilidade mais de manutenção do radicalismo, que seria a Michele Bolsonaro ou alguém da família Bolsonaro, que tem essa verve mais radical de briga, de confronto, ou outras personalidades da direita, como o próprio Ratinho Júnior, o Tarcísio de Freitas, o Eduardo Leite, o Ronaldo Caiado, que representam uma direita menos agressiva, mais do diálogo, né? Essa é a nossa realidade agora. Só que eles dependem, cada um, da sua realidade, do seu contexto e todos do apoio do Bolsonaro. Pelo menos por enquanto, o apoio do Bolsonaro ainda é mandatário em relação a quem vai fazer aí essa escalada para ser o seu sucessor. No nosso caso específico, pessoal, o Ronaldo Caiado está aí, teve um crescimento para 5% de intenção de voto. Só que a gente tem que pensar uma coisa, Goiás é Goiás, né, gente? A gente está acostumado a viver aí sob a tutela do eixo Rio-São Paulo. Será que a gente vai ter condição de exportar um presidente de Goiás? Será que a gente vai ter um goiano na presidência? Tem muita água para rolar, mas a dificuldade do Ronaldo Caiado é, de fato, se nacionalizar como uma opção viável e capaz de combater o Lula, combater os partidos de esquerda. A grande questão que a gente enfrenta também é, será que você, eleitor, que se considera de direita, conservador, você prefere se manter nessa dinâmica da direita radical, da direita mais bruta, mais truculenta? Você quer uma direita mais democrática, mais do diálogo? É você que vai escolher. Obviamente que tudo depende aí do que nós vamos ter, de fato, enquanto candidatos. Quem vai ter mais viabilidade. Quem vai crescer em intenção de voto daqui até lá. O Caiado está fazendo o trabalho dele, a gente tem acompanhado, né? Está tentando se nacionalizar, está participando de agendas fora de Goiás para dar mais visibilidade. Já falou que se for eleito vai anistiar todo mundo, que é uma pauta que é bem polêmica, né? Nem todo mundo concorda com esse negócio da anistia, mas o fato é, o Caiado tenta se alinhar, né, com um nível de proximidade com o Bolsonaro, mas sem entrar debaixo da sombra do Bolsonaro. Tarcísio de Freitas, que seria talvez hoje o queridinho da Faria Lima, do pessoal da direita que tem mais dinheiro, até por estar governando São Paulo, está olhando de longe e observando, porque ele sabe que a possibilidade de reeleição
como governador de São Paulo é muito grande. Então ele está pesando. Vale a pena arriscar um confronto agora com Lula? Vale a pena esperar passar essa onda Lula-Bolsonaro e, se for eleito governador de São Paulo, que é muito possível, vir em 2030 surfando aí como grande nome das direitas? Está ponderando. Ratinho Júnior, mesma coisa, tem que crescer para fora do Paraná. Eduardo Leite, a mesma coisa, crescer para fora do Rio Grande do Sul. E a família Bolsonaro, que a gente sabe que não é cheia de amores, como seria a grande família, mas está ali tentando entender o que o detentor do sobrenome oficial quer, né? O que o Bolsonaro vai fazer, se ele vai tentar botar alguém da família ali a ferro e fogo, ou de fato vai seguir uma lógica de pesquisa e aprovar, ou pelo menos chancelar, quem tem mais capacidade, mais condição no momento da eleição. O que a gente fala sempre aqui é, quem vai disputar a eleição tem que estar preparando-se agora. Então, se é o Caiado, se é o Ratinho Júnior, se é o Zema, quem quer que seja, ou quem pensa em ser candidato a deputado estadual, deputado federal, senadores, que está aí uma guerra interessante, né? A base do Caiado vai lançar 2 candidatos, ou vão apoiar um só, ou vão ser mais de 2, como foi lá em 2022. Vamos observar essa questão, porque é uma eleição muito importante também, né? Há uma dinâmica de estratégia que o próprio Bolsonaro e o PL já disse. Eles querem fazer a maioria do Senado. E a oportunidade também é agora. O nosso caso é, vamos observar, muita coisa vai acontecer ainda, como eu falei para vocês, as fusões, a condição em que Lula vai chegar em 2026, as dinâmicas de poder dentro da direita, sobre quem vai liderar o grupo, tudo isso está sobre a mesa, está pesando e a gente tem que analisar com muita cautela. E o nosso papel aqui no Política e Cotidiano é fazer isso, analisar com cautela. Analisar com uma certa distância para não induzir ninguém a erro. Mas, como eu falei, a bola está com a direita. Se vão saber fazer o gol, aí vamos esperar para ver. E agora, pessoal, sobre a nossa casa. A crise chegou em casa, né? Afinal de contas, está na hora de a gente falar sobre o Sandro Mabel e a sua administração aqui na cidade de Goiânia. Você está satisfeito? Está feliz com a gestão do Mabel? Está infeliz? Vai lá nas nossas redes sociais do programa Política e Cotidiano, fala, dá a sua opinião. Eu quero saber o que você está falando, quero saber o que você está entendendo, o que você está gostando e não está gostando sobre todo o contexto, todo o cenário, mas em especial sobre a gestão do Sandro Mabel. O fato é que Mabel começou uma gestão antes da hora, vamos dizer assim. Não sei se você vai se lembrar, faltando mais de mês, acho que 1 ou 2 meses para virar o ano de 2024 para 2025, o Rogério Cruz desapareceu da prefeitura e o Mabel com a sua equipe assumiu, mesmo antes de tomar posse. Então ele já está no seu governo, já tem bem mais de 6 meses, a gente pode jogar aí de 8 a 9 meses, vamos dizer. E há situações estruturais que ainda não foram mexidas, né? Que não aconteceram a contento da população. Teve uma primeira fase de muita pirotecnia, de muita briga, muita polêmica, muita truculência em relação à população. Agora ele deu uma acalmada, mas surgiu aí um outro problema para o Sandro Mabel, que é a relação com o parlamento. A Câmara Municipal, que até então vinha de amores e lua de mel com o prefeito, começou a barrar algumas iniciativas, começou a gritar um pouco mais alto porque não está sendo atendida por alguns secretários do governo. A última fala foi que a secretária de Educação sequer atende a ligação dos vereadores. O Sandro Mabel andou dando umas escorregadas, brigando com o pessoal lá da Câmara Municipal, e o Romário Policarpo, que é o atual presidente, né, pelo seu 4º mandato, já deu opa, peraí, vamos parar com isso, vamos conversar, porque de fato o modelo de gestão de Sandro Mabel é um modelo muito autônomo, vamos dizer assim. E em política nada se faz sozinho, né? Então é bacana de falar sobre esse ponto, porque a gente tem problemas graves e estruturantes, como a limpeza, a Comurg, infraestrutura da cidade, uma série de situações que não estão sendo transformadas, né? Ele focou muito no trânsito, ele focou muito agora em tirar morador de rua de uma maneira até equivocada na minha leitura, isso vai dar um problema para ele depois, mas a parte estruturante da cidade, temas mais polêmicos, não andaram, não avançaram. Ele continua envolvido na questão ainda de manter o decreto de calamidade, o que já foi orientado em negativa pelo Ministério Público, pelo TCM,
né, que é o Tribunal de Contas do município. Então ele está enfrentando situações onde o próprio sistema político começou a botar um freio no rompante do Sandro Mabel. E como é que ele vai lidar com isso? Essa é a grande questão que eu quero falar com vocês. Porque o modelo de gestão do Sandro, né, que ele coloca como uma gestão de resultado, de atitude, de dinâmica, ele esbarra na questão de que há leis no município. Como há leis no Estado, o Caiado tem que respeitar, como há leis na federação, no país, e o Lula tem que respeitar, em Goiânia também há. Então o Mabel não pode fazer tudo do jeito que ele quer, ele tem que passar por alguns processos legais que sempre mantiveram a harmonia entre os poderes e servem justamente para nos resguardar enquanto cidadãos. Manter a fiscalização, manter, de fato, um alinhamento entre as demandas do município, do cidadão e o processo legal e natural. Agora, será que o Mabel já entendeu que governar não é só administrar? Que para administrar, como ele fazia nas suas empresas, ele toca o barco do jeito que ele acha legal. Agora, para governar, tem um componente político e ele tem que entrar em conversa, ele tem que dialogar com vários segmentos, principalmente com os vereadores, com a Câmara Municipal. E isso vai dar o tom dos próximos passos que ele vai poder dar. Ele está tentando uma aprovação de um crédito de 10 milhões a mais para a CEINFRA, que está travado na Câmara Municipal. Tem um processo aí de novo modelo de eleição para os diretores escolares que está travado, vai ter que conversar e dialogar. E assim por diante. A partir de agora, aquela lua de mel que trouxe a galera na paz e no amor até aqui, parece que está acabando. E aí isso vai demandar do nosso prefeito um pouco mais de diálogo. O Mabel recentemente falou que não importava qual a decisão que os deputados estaduais iam tomar em relação a aprovar ou não a prorrogação do decreto de calamidade. O que para ele dá todos os poderes para fazer o que ele quiser. Então, assim, é uma situação complexa, mas que, obviamente, impacta na nossa vida. Porque se ficar de briguinha entre o prefeito e a Câmara Municipal, a cidade trava. E a cidade trava para mim, trava para você, trava para todo mundo. Então a gente tem que ficar de olho em como é que vai ser o andamento disso, pessoal, porque impacta na nossa vida todos os dias, no nosso cotidiano, ok? Bom, para chegar aí ao fim do nosso programa de hoje, como eu falei, ia ser uma radiografia mesmo de questões muito profundas e muito importantes, vamos fazer um apanhado geral aqui. A gente está vivendo junho de 2026, um momento onde a imagem do presidente da República está deteriorando, onde o nosso prefeito de Goiânia está enfrentando dificuldades para governar a cidade e não só tentar administrar a cidade, vivendo um momento onde o nosso governador está tentando dar um salto, né, para além do Paranaíba e disputar uma eleição presidencial, e para isso está no bolo aí do pessoal da direita que quer levar adiante a bandeira do Bolsonaro ou não, mas é um contexto polêmico de muita efervescência, né, gente? A gente está vindo de 2025, eleição, 2024, tensão, e agora a gente está pensando aqui como é que a gente vai lidar com 2026, que é um momento muito importante para a nossa vida. E aqui no nosso programa, o nosso papel é o quê? Te trazer informação, conversar com pessoas aqui semanalmente que estão atuando diretamente no processo político, para que você possa fazer o seu papel, ser cidadão, ser cidadã, e escolher bem, e votar com critério, e ter elementos para criticar quem tem que se criticar e para elogiar quem merece elogio. O Política e Cotidiano, ele mexe com a sua vida por quê? Porque você faz parte desse contexto, você faz parte desse conjunto social. E não dá para ficar só assistindo na sua casa não, viu? Tem que participar, tem que ir lá reclamar, tem que ir lá dar ideia, tem que ir lá questionar quando é preciso ser questionado. E é o que eu espero de você, que nos acompanha todas as semanas. Vai para as nossas redes sociais e bora bater papo comigo, ok? Espero ter te ajudado a entender o que está acontecendo e tudo o que pode impactar na sua vida, porque política é cotidiano e cotidiano é política. Te espero na semana que vem. Muitíssimo obrigado e até lá.